Olá, turma! Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre a rotina de laboratório. Acredito que este será o último vídeo produzido para essa primeira etapa, para tentar atender a proposta inicial, que é auxiliar vocês durante as aulas presenciais. Possivelmente daremos continuidade na produção desses materiais audiovisuais para tentar ampliar ainda mais o leque do conhecimento sobre os métodos e procedimentos comuns no dia a dia do laboratório. Hoje vou falar um pouco sobre as análises volumétricas e vou utilizar como exemplo a titulação ácido-base, qual já tivemos contato durante as aulas, também com seu tratamento matemático. E alguns alunos possivelmente teve contato com essa técnica em alguma aula experimental. As análises volumétricas é um conjunto de procedimentos que estão baseados na determinação da concentração de um constituinte em uma determinada amostra. Essa amostra é levada ao meio reacional, que irá interagir com um reagente de concentração conhecida. Após esse procedimento, nós podemos, a partir de cálculos estequiométricos, determinar a concentração dessa espécie na amostra. Antes de falar sobre a titulação, a técnica e os procedimentos que realizamos, é bom compreender um pouco da história e da origem desse termo, titulação. A palavra titulação, ela vem do termo título, que foi divulgado em um texto em 1802, que referia titre como o grau de pureza de uma substância. Posteriormente, Gay-Lussac publicou um texto mencionando a técnica de titulação, permanecendo titre em inglês, titre, algo semelhante a isso. Então, nesse texto que ele publicou, ele relatava a determinação da concentração de prata em uma solução por meio da reação com NaCl. Então, ele fez uma titulação em que o seu padrão, que tinha uma concentração conhecida, era o cloreto de sódio. A titulação é um processo em que você vai adicionando gradativamente uma quantidade de reagente sobre uma determinada amostra. Esse reagente, ele tem uma concentração conhecida, como já mencionei, e essa amostra queremos determinar essa concentração. Um instrumento que utilizamos durante esse processo é a bureta. Inicialmente, ela era um pouco diferente como conhecemos, ela era graduada também, porém não tinha essa torneirinha aqui, devido ser um sistema um pouco complexo de fazer na época, por não ter a tecnologia. Então, como é que eles faziam? A bureta terminava aqui e era acoplado uma mangueira de borracha. Na parte inferior dela, a gente colocava uma outra ponta de vidro. Essa bureta é chamada bureta de Mohr. E como é que fazia o controle da vazão? Vocês vão ver numa imagem que irá aparecer. Nessa borracha, a gente fazia o controle a partir de uma pinça, que também é chamada de pinça de Mohr. E ali ele ia adicionando o reagente sobre a amostra de forma discreta, bem devagar, bem suave, para ocorrer a titulação. O processo de titulação consiste em algumas etapas, e todas elas há a presença de um erro. Durante todas essas etapas, nós vamos tentar minimizar esses erros. Então, primeiro nós precisamos preparar a nossa solução reagente ou a solução padrão, que é preparado com um padrão primário ou um padrão referência. Esse padrão referência possui um grau de pureza superior que o padrão primário. Então, dependendo da realidade do laboratório, haverá ele disponível. Então, preparando essa solução padrão, nós vamos colocar um volume dentro da bureta e fazer um ambiente na bureta, para tentar tirar possíveis impurezas que está contida ali dentro. Fazendo isso, você vai descartar essa solução e avolumar a bureta até a quantidade necessária. No exemplo que eu vou usar, de titulação ácido-base, eu vou usar 50 ml do nosso hidróxido de sódio 001 normal. Para nos auxiliar no aferimento do volume correto da nossa solução padrão na bureta, eu vou utilizar uma seringa com agulha, porque ali a gente vai conseguir colocar a quantidade necessária até alcançar o menisco. Vale lembrar que nós devemos tentar minimizar o erro de paralaxe, que é olhar por cima do menisco ou por baixo. Então a gente vai tentar olhar sempre rente ao nível indicado. Vale lembrar que
Ao avolumar a bureta com a nossa solução padrão, pode ocorrer a formação de pequenas bolhas na parede, na parte interior da bureta. Por exemplo, a gente colocou a nossa solução e apareceu o surgimento de pequenas bolhas. Então, com pequenos toques, nós conseguimos retirar essas bolhas também. Pode acabar passando despercebido, sobretudo durante as aulas experimentais, né, as aulas práticas, a formação de uma bolha aqui na parte inferior da torneira. E como é que nós vamos tirar essa bolha? Nós vamos colocar a ponta da bureta imersa à solução padrão e com o auxílio de uma espécie de mini pera, nós vamos fazer um processo de sucção dessa bolha. Então nós vamos colocar essa mini pera na parte superior da bureta, pressionar ele como se fosse uma pera e fazer a sucção dessa bolha, né? Então essa bolha será suspensa até o nível da solução.